de hoje não tem nada a ver com o evangélico da época de Jesus. Paulo já advertiu aquelas pessoas lá. Falou, vocês estão mudando o evangelho. Então, em Gálatas, quem tem aí o iPhone, que tem a Bíblia, ou tem a Bíblia, quiser olhar, Gálatas 1, de 1 até o 9, diz assim, o que Paulo falou, ao recado dele, e que eu deixo para cada um de nós nessa noite. Ele falou assim, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo nas igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, e a quem seja glória para todos sempre. Amém. Agora o recado é esse. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que vos pregamos, seja anátema, seja maldito. Como antes temos dito, assim agora novamente, e digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então Paulo aqui está falando, mesmo que apareça um anjo do céu, começa a brilhar aqui, um anjo brilhando aqui, e todo mundo vendo esse brilho, ele começa a falar um outro evangelho, que ele seja maldito, porque esse não é o evangelho de Jesus. Se ele está falando de um outro evangelho, é que existe um evangelho verdadeiro. Assim como nós vemos aqui nesse mundo, existe uma bolsa Vuitton verdadeira, existe a falsa, existe várias coisas que você vê que é genuíno, verdadeiro, e muitas coisas que vêm do Paraguai, da China, que não é verdadeiro. Quem pode, quem quer, vai querer o que é original, o que é verdadeiro, não o que é falso. Jesus, e Paulo fala, eu não admiro que eu preguei o evangelho, vocês ouviram, entenderam, e começaram a ter comunhão com Deus, e de repente eu volto, e vejo vocês praticando o outro evangelho. Estou admirado de tão depressa vocês passaram para outro evangelho. Então Paulo começa a puxar a orelha deles, e hoje nós vemos hoje. Na verdade, muitos nem passaram do verdadeiro evangelho para o outro, muitos já entraram no falso. Muitos já estão achando que Jesus é aquele que veio na terra para te dar bênçãos espirituais, materiais, que veio fazer uma troca com você, uma barganha. Vem aqui, coloca seu dinheiro aqui, e Deus, eu vou pedir para Deus, Ele vai te abençoar. Esse que está pregando tem que ser amaldiçoado, porque não foi isso que Jesus falou, não foi isso que os apóstolos falaram. Então, o meu alerta a todos vocês e a mim mesmo é que eu conheça o verdadeiro evangelho, me agarre a ele e não troque o verdadeiro evangelho pelo falso evangelho. Tem muitas coisas a falar para vocês, teria muitas coisas a falar, mas o que eu quero deixar é que existe um verdadeiro evangelho, e o verdadeiro evangelho é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Jesus, só que quem é Jesus? Estão falando de Jesus na esquina, estão falando ali, tem uma rua aqui em Minhocamo que tem vários lugares que o pessoal se encontra para falar de Jesus, mas não há união. E estão falando outro evangelho, pelo que eu entendo do evangelho. Por quê? Porque o evangelho de Jesus é muito mais profundo.
O Evangelho de Jesus penetra na alma, penetra no coração. O Espírito de Deus fala que eu sou de Deus quando eu tenho fé verdadeira nesse Jesus. Mas o que Jesus quis é tão simples: é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se alguém está amando, se alguém está perdoando, se alguém está reconhecendo que é um miserável pecador, se alguém não está se vangloriando, nada, sabendo quem é, está entendendo o Evangelho, porque nós nada somos, só a graça de Deus é que pode me salvar. Eu não tenho nada a oferecer a Deus, somente a minha condição de miserável pecador. Mas o Evangelho é Jesus morrendo para me salvar, para reconciliar com Deus, derramando o seu sangue. E quando eu creio nisso, de verdade, eu sou salvo. Já não importa se eu estou com saúde, já não importa se eu tenho um carro, bati o carro, perdi o carro, se eu perdi o emprego, não importa nada nesse mundo, porque esse é o Evangelho, que mesmo independente das circunstâncias, eu vou receber aquilo que Jesus prometeu, que é paz, bondade, amor, gratidão, tudo aquilo que advém do verdadeiro Evangelho. Eu posso ser pobre, não ter nada, perder tudo, mas eu sou rico com Jesus, assim como Lázaro, que comia das migalhas daquilo que caía na mesa dos ricos. E a hora que ele morreu, os anjos vieram levar para o céu, porque ele era de Deus, mesmo não tendo nada desse mundo. O Evangelho, outro Evangelho está dizendo que você tem que ser próspero materialmente para você ser de Deus. E o Evangelho de Jesus não diz isso. Eu queria que, se alguém quiser conversar e falar, não, realmente Jesus fala que a gente vai ser abençoado na terra, eu quero mostrar para você que esse não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é aquele: buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que eu preciso é acrescentado. Eu preciso de um sapato, ele é acrescentado. Eu preciso de uma roupa, ela é acrescentada. Eu preciso de um carro melhor, Deus acrescenta. Mas porque o meu coração está em Jesus. Mas mesmo que eu perca tudo, eu sou rico nele. Essas coisas não têm o poder de me faltar. Vocês conhecem aquele versículo que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Estão usando esse versículo de uma maneira errada. Então, meu Deus, meu pastor, não vai faltar nada, em casa não vai faltar nada. O Senhor, meu pastor,